Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos abrir os trabalhos dessa noite com a leitura de harmonização com o tema Serve e Caminha. Tempo é doação da providência divina. Tempo, no entanto, para quê? Ocasião para agir e servir, aprender e caminhar para frente, fazendo o seu melhor. Realmente possuímos a valorosa legião dos companheiros que avançam dificilmente pelas escarpas do trabalho, sob fardos e obrigações que carregam com alegria. Entretanto, ao nosso lado temos uma legião muito vasta, as dos companheiros expectantes. Traçam planos de elevação, querem levantar grandes instituições de benevolência, criam sugestões renovadoras para realizações em andamento, sem se voltarem para os setores da ação. Confessam a realidade de certos fenômenos com que foram defrontados, como que a convidá-los para exercício do bem. Relacionam casos familiares que lhes pareceram graves advertências. Descrevem sonhos admiráveis com que foram favorecidos. Comentam as relações sociais de que dispõem, junto das quais recolheram avisos e ensinamentos. No entanto, em seguida, semelhantes alegações mostram-se desavorados e indecisos, esquecendo-se de que é indispensável que se desloquem na direção das atividades das quais se ergue o bem aos outros, a fim de que os outros lhe forneçam auxílio no momento oportuno. Quem se encontra imóvel no tempo, recorde que o tempo não para nem retrocede. Não hesites. Inicia a jornada do serviço ao próximo, onde estiveres. Faça algo, se desfaça de algum pertence que não utiliza mais, a benefício de alguém com necessidades maiores que as tuas. Alivia os obstáculos em algum enfermo que se encontre. Age em favor de alguma criança sem proteção. Estende, pelo menos, essa ou aquela migalha de apoio às mães desvalidas. Afirma-nos o Evangelho que a fé sem obras é morta, sonha e mentaliza, mas serve e caminha. Em qualquer crise de existência, conserve a calma construtiva, de vez que os nossos estados mentais são contagiosos, e asserenando os outros, estaremos especialmente agindo em auxílio a nós. Esse é um texto da obra do livro Paciência, de Francisco Cândido Xavier, pelo Emmanuel. Boa noite a todos. Então, aproveitando essa leitura belíssima, de harmonização, vamos elevar nossos pensamentos ao mais alto, a Deus, nosso Pai, nosso Criador, e ao querido Filho, nosso irmão maior Jesus. Queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos. Viemos, Senhor, nessa noite fria, nessa noite gelada. Então queremos agradecer e nos disponibilizar, Senhor, para aprendermos cada vez mais, a fim de que possamos nos melhorar. Dando, sim, Senhor, importância às coisas pequenas, aquelas que muitos desprezam, mas são essas, Senhor, que nos impulsionam no dia a dia. Senhor Jesus, proteja-nos, ampara-nos, aqueles que não puderam vir, que possamos, Senhor, compreender que o simples fato de aqui estarmos indica, Mestre, que já estamos determinados a nos melhorar. Que possamos, Senhor, sair da nossa zona de conforto, sair, Senhor, do nosso comodismo e buscar mesmo ajudar, cooperar no trabalho do bem. São coisas pequenas, são coisas miúdas, mas são essas, Senhor, que de pouco em pouco se transformam naquela grande bagagem que com certeza levaremos a seus pés. Muito obrigada pela oportunidade, fica conosco, nos aquecendo e nos amparando. Graças a Deus. E vamos então dar as boas-vindas, ao nosso companheiro, Pedro, que vai aí nos felicitar com a palestra da noite.
noite a todos. Sejam bem-vindos nessa noite fria, gelada, né? E é sempre bom, agradeço sempre, aliás, o convite da casa, a oportunidade de estarmos juntos, reunidos nesta noite, nesse ambiente, que, como diz Emmanuel, da forma que mais podemos colaborar com o Espiritismo é a sua divulgação. Então, quando a gente vem divulgar o Espiritismo, né, o Evangelho de Jesus, a luz do Espiritismo, é sempre satisfatório. Nós vamos conversar essa noite, o tema que eu tirei, caiu para mim precisando mesmo. Fui pesquisar, caiu a fé. Pesquisei outro, caiu a fé. Aí fui pegar o Vinha de Luz, a fé. Falei, então é ele que eu estou precisando estudar um pouco para eu poder melhorar essa minha fé, que ela está bem complicada, né? A fé que precisamos. Qual é a quantidade da fé que nós precisamos? Ela se mede a metro, a quilo, a tonelada? Como é que é? Como é que a gente faz? Vai encher um pote, vai derramar? Como é que nós vamos olhar e falar, eu tenho fé? Eu tenho fé que esse frio vai passar amanhã. É fé? É desejo. Não é fé, é desejo. Eu tenho fé que eu vou conseguir determinadas coisas. É fé ou é desejo? Porque a fé ela vem aliada a uma coisa chamada vontade, que o Leon Denis coloca lá no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor. A vontade a fé vai impulsionar a vontade. Eu tenho fé que esse frio vai passar, mas eu tenho que esperar ele passar, que ele não vai passar de repente. Nós estamos na época, estamos no sul do estado do Brasil, então o que adianta? Não adianta eu achar que eu vou aqui para o Urubici que vai passar o frio, não, vai aumentar ainda mais. Então a fé, ela é enigmática para alguns, para outros não. Por que Kardec colocou no capítulo 19 a fé que transporta a montanha? Por que ele veio relatar a passagem anotada por Mateus e que Jesus chama a atenção dos seus discípulos e fala para ele, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu transportaria essa montanha daqui para lá. Mas nós vamos fazer a transposição da montanha, tirá-la do lugar? Não. A montanha são os problemas que nós passamos às vezes. Problemas que a gente acha, e aí? Tenho fé, mas eu não vou ficar parado. Acho que todo mundo conhece uma historinha que o indivíduo começou a chover, e o vizinho que chamou, ele falou, não, Jesus vai me salvar. E ficou dentro de casa. Aí veio a polícia, veio a guarda, não tinha guarda municipal na época, tá? Então veio a polícia e veio chamar, não, pode ir embora que Jesus vai me salvar. Tá. Aí ele foi para cima do telhado, que começou a encher a casa dele, aí veio o helicóptero do corpo de bombeiro, não, precisa não, Jesus vai me salvar. Morreu afogado. Quando ele morreu afogado, ele foi lá tirar satisfação com Jesus. Poxa, Jesus, mas tu falou que ia me salvar. Ele falou, cara, eu mandei o vizinho, a polícia, o bombeiro, mandei tudo e você não quis sair do lugar? A fé com vontade. Nós temos que fazer a nossa parte. E Jesus, Mateus anota, diz que um homem foi, se jogou aos pés de Jesus, pediu que ele curasse seu filho, que era lunático. Caía no fogo, se queimava, caía na água, quase morria afogado. E um homem muito amigo virou, mas eu já levei para os seus discípulos, eles não curaram, entregou os discípulos todos uma vez só, eles não curaram. E Jesus chama a atenção do discípulo, pouca fé, incredulidade, e ele manda chamar o jovem e expulsa o demônio. Está na anotação de Mateus, ou seja, a criança tinha problema obsessivo. Não é o nosso tema da noite, nós não vamos abordar, só relatar. E Jesus, os discípulos, já
receosos, que o homem entregou todos eles de uma vez só, né? Fez uma rela e foi lá, está aqui, ó, né? E eles, mas por que nós? Pela sua incredulidade, pela sua falta de confiança, por isso que vocês não curaram. Porque nós temos que confiar e entender o meu potencial, o que eu posso e o que eu não posso. Porque eu posso desejar alguma coisa que é impossível, mas eu posso ir galgando devagar. Essas grandes descobertas, por exemplo, Santos Dumont, ele chegou direto no avião? Não. Quando a gente pega ali a história dele, não, ele errou, ele acertou, ele errou, mas não desistiu. Descobertas de vacinas e tudo, eu esqueci o nome dela, Maria alguma coisa, que descobriu o raio-x, né? Ela morreu contaminada pelo raio-x, mas ela não desistiu. Inclusive, quando ela recebeu o prêmio Nobel, né, pela descoberta dela, foi o momento em Estocolmo que ficou aplaudindo de pé mais tempo em toda a história do prêmio Nobel, pela sua descoberta. Ela não desistiu. E nós, no primeiro momento, não, eu não tenho capacidade. O Divaldo fala, eu não tenho capacidade, não, eu não quero. Porque eu não quero renunciar. Eu não quero renunciar à noitada, eu não quero renunciar a isso, eu não quero renunciar. O Luiz, lá no Consolador, conta sempre que uma determinada pessoa começou a frequentar o grupo de estudo lá no Consolador e tal, e sumiu. Aí o Luiz encontrou com ele e falou: rapaz, você sumiu. Eu falei: Luiz, espiritismo não é para mim não, eu vou ter que renunciar a muita coisa na minha vida que eu não quero parar agora. Não quero parar. Prepara a próxima. Talvez a próxima seja mais difícil. Porque as oportunidades de hoje, como nos diz Emmanuel, é o momento certo. É o momento que vivemos certo para aproveitar ao máximo. E Kardec coloca logo em seguida o seguinte: o que Jesus tinha é um poder magnético maior. Isso ele tinha. E todos nós temos. Quando nós adentramos a sala de passe, nós distribuímos o quê? Magnetismo. E André Luiz chega a nos dizer, no Dicionário da Luz, que eu não canso de falar, que quando a gente adentra a casa espírita, muitas das vezes nossos obsessores ficam lá fora, porque eles não conseguem entrar. E aqueles companheiros e amigos já vão olhando o que está precisando. Quando a gente vai para a sala do passe, eu não sei nem onde é, mas estou colocando para lá, então é para lá e tal. Então estou fora de direção, a visada não está direta. Né? Então, é só o complemento. E esse complemento vai depender de quê? Da minha receptividade. Porque eu posso dar o passe, doando energia, mas eu também posso doar para um trabalho maior que possa estar sendo feito na casa. A fé, nos grandes dicionários, diz que é uma coisa dogmática. É aceitável, não se contesta e acredita-se. E chega a dizer também uma definição que é uma convicção, é uma crença. Quantos tabus a ciência vem derrubando? Na nossa região lá, onde nós morávamos, no interior do estado do Rio, foi uma região muito escravizada no século XIX. Então tem uma carga negativa muito ruim por causa da produção de café. Então o que acontecia? Né? Os fazendeiros, leite era uma coisa muito cara, não tinha como conservar, não tinha geladeira, a gente tinha que talhar ou fazer queijo. Aí falava que dava de manhã para o café da manhã para os escravizados, manga, e dizia que se tomasse leite passava mal. Isso gerou gerações, né? Gerações dizendo que misturar leite com manga
faz mal. Aí veio a vitamina batida no liquidificador, com leite ou com água. Não tem. Tabus que são criados exatamente por causa disso, por ignorância. E ele continua dizendo o seguinte, Kardec, que é um efeito natural. E nós podemos dizer o passe, repetir. A nossa incredulidade às vezes é tão grande que Chico diz que a prece de uma mãe não sobe aos céus, ela arromba as portas do céu. Aí às vezes a gente já teve a oportunidade, passa lá em casa para dar um passe no meu filho, porque por mais que eu ore eu não consigo. Incredulidade, falta de confiança, insegurança. Porque não tem amor mais puro do que a mãe, do pai também, né? E mais puro, porque é o amor puro. E a gente às vezes tem a insegurança de que eu não consigo dar um passe no meu filho se ele estiver passando mal, energizar uma água para ele melhorar. A minha insegurança que faz a minha incredulidade. E ele continua dizendo para a gente o seguinte: a fé pode ser cega ou raciocinada. Nós já entramos no assunto um pouco antes, mas a cega é o caso do rapaz que acreditava que Jesus ia salvar. Jesus mandou emissários, continua mandando emissários constantemente para nós. Constantemente. Ele vem às vezes? Vem, como tem vários casos que Lário Silva conta, o caso de Jorge, que o Chico conta, Souto Maior conta sobre esse caso de Jorge, que ia sempre lá no Chico, vários, que Jesus veio pessoalmente pela sua ligação de vida passada. Mas a fé cega produz o quê? Fanatismo. Como a gente periodicamente vê, líderes religiosos, sem fazer a crítica, mas como aconteceu uma vez aqui em Goiânia, lá na divisa com Roraima, o pastor levou mais de 1.000 pessoas ao suicídio coletivo, pelo fanatismo. Na década de 70, havia um movimento, no movimento espírita, chiquista de Valdista. Pessoas que faziam crítica, inclusive chegaram a perguntar ao Divaldo que o Divaldo plagiava o Chico. E o Divaldo respondeu que não. O pensamento espírita é comum. Os espíritas superiores pensam todos iguais. Então o que Joana passa é o mesmo que Emmanuel passa. E minha mãe falava uma coisa sempre: eu sou espírita, não sou divaldista nem Chico. Eu sou espírita, porque eu posso falhar e eles podem falhar. Se eles falharem, é responsabilidade dessa, mas o espiritismo não falhou. O espiritismo não falhou, porque a fé cega leva exatamente isso. E a raciocinada nos faz crer: eu posso atingir lá, mas eu vou ter que ter um momento para fazer. Eu vou ter que montar uma estratégia, eu vou ter que pensar, é viável, né? Então a gente vai levar sempre pensando. E no livro Consolador é perguntado a Emmanuel, na questão 354, sobre pode-se definir o que é ter fé? Eu posso definir o que é ter fé? E Emmanuel responde o seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Alguém já leu a história de Joana de Cusa, que é Joana de Ângeles, hoje a mentora de Divaldo? Joana de Cusa, ela procurou Jesus, que ela começou a compreender as mensagens de Jesus. E pediu a Jesus para segui-lo. E Jesus falou: não. Volte e fique com a tua família.
Joana era casada com Cusa, que era administrador de Herodes. Socialmente, hoje, era o topo da cadeia social da época. Uma mulher rica, mas ela queria seguir Jesus. E Cusa não aceitava a filosofia de Jesus em hipótese alguma. Ela tem 2 filhos com ele. E em determinada época, os anos passaram, em 68 depois de Cristo, Cusa morre e ela fica pobre. Ela vai trabalhar como empregada doméstica da época para sustentar os 2 filhos. Na época de Nero, Nero acusa os cristãos de incendiar Roma e manda prender. Há historiadores que dizem que foram entre 200 e 300 mil cristãos assassinados, queimados vivos. E Joana de Cusa foi uma delas. Eles prendiam no poste, untavam o corpo todo, depois acendia para ficar como tocha, para iluminar as ruas. Joana está ali untada, de repente ela vê um rapaz ser preso e levado à tocha. Era seu filho. E ele começa a gritar: mamãe, abjura, negue o Cristo, nós perdemos. E ela só responde para ele: cala-te, cala-te, porque não sabe o que fala. Não só aquele momento de fé que ela sabia, ela revive toda a sua vida. O seu carrasco ainda chega e fala: o seu Cristo só te ensinou a morrer? E ela olha para ele e fala: não, ele não só me ensinou a morrer, mas me ensinou a te amar. É a convicção do que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus, porque ela tinha convicção da vida pós-morte, que aquilo para ela era uma fase. E ele continua: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais eu creio, mas afirmar eu sei. Eu particularmente não discuto religião, nem reencarnação, porque eu sei que ela existe. Eu sei. Tenho convicção, fui nascido e criado, como já falei aqui, dentro do movimento espírita. Convivi com personagens da minha família que eu nunca vi. Quando eu nasci já tinham morrido. E convivi com eles. Em determinados momentos da minha vida, mesmo, senti parentes dizendo o que deveria fazer em determinadas situações críticas. E até mesmo, uma determinada época, estava passando por um problema, meu pai chegou, já desencarnado: filho, dá outra fase. Falei: dá a sua, porque tu já morreu, a minha dói ainda. Aí ele riu, falou: depois eu falei: pai, desculpa. Mas estava sem fé. E ainda veio me orientar, coitado. Então, molha. Então, somos nós. Os momentos de vacilação na nossa vida, de momentos que a gente está frágil. Todos nós. Todos nós. E no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, lá no item 40, chama A Fé, ele começa dizendo o seguinte: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Nós vamos vacilar. Quando eu estava lendo assim, eu lembrei de um caso, não sei se eu já contei aqui, como eu falei, minha mãe fundou o Centro Espírita, a Congregação Espírita André Luiz, em 1964, tá? E tinha um trabalho de assistência social. Minha mãe não tem formação nenhuma, tá? Como ela dizia, ela mal terminou a 4ª série primária, porque ela teve que ir para a cozinha com 10 anos, porque minha avó era um filho atrás do outro, foram 15. Então, ou ela estava amamentando ou ela estava gerando. E ela tinha um trabalho às quarta-feiras de assistência social. Muito simples, era um bairro pobre, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E era uma sexta às quarta-feira, o atendimento era às quarta-feira. E um determinado dia, já tinha entregue aquela cesta, super simples, chegou uma senhora: dona Ivone,
Só tem uma cesta. Não tenho não, filho, acabou tudo. Dona Ivone, ela disse o bairro onde morava, longe, longe, e foi a pé. Eu não tenho nada em casa. A mãe ficou, não tinha nada no centro. Aí uma levantou, uma das assistidas, falou assim: Dona Ivone, eu tenho alguma coisinha em casa ainda, eu posso dar minha cesta para ela. Meu marido tem feito bico, então tem uma coisinha. Aí ela deu. A mulher sumiu. Sumiu. Minha mãe ficou preocupada com ela, para acontecer alguma coisa. Até que um dia, fé inabalável. Até que um dia, a mãe passa no centro de Nova Iguaçu e estava passando assim do outro lado da rua e chamaram ela olhou, quando viu era ela. Ô, Dona Ivone. Chamava a mãe Dona Ivone. Ela era tão simples. A mãe foi: menina, tu sumiu, o que aconteceu? Ah, Dona Ivone, a minha vida mudou da noite para o dia. Eu não sei. Aquele outro dia apareceu uma pessoa procurando meu marido para um emprego definitivo. Porque ele dava dias procurando meu marido e não achava. E alguém disse para ele onde é que era. Aquelas vagas que eu estava tentando na escola pública lá para meus filhos, foram os 3 e eu consegui esse emprego de gari. Eu estou tão feliz, Dona Ivone, sentada no chão comendo uma marmita. Fé inabalável. Foi a expressão dela. Dona Ivone, pode dar a minha, porque eu tenho alguma coisinha lá e a gente vai conseguir. Fé inabalável. Então, quando a gente ele coloca, ter fé é guardar no coração luminosa certeza em Deus. Não é eu creio, eu sei. Eu sei que Deus existe, eu sei que Ele vai me amar, porque eu estou inserido nele como Ele está inserido em mim, porque eu sou seu filho. E Emmanuel continua dizendo para a gente: qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas prescinde do esforço da criatura. Cada um tem a sua parte a fazer. Na nossa cidade tem uma menina chamada Fernanda Lisboa. Eu tenho uma admiração por ela fenomenal. Não só eu, como a cidade inteira, uma cidade pequena. Ela contando a história do filho dela, que é especial, não fala, não anda, tem que usar fralda, medicações pesadas, não dorme. E antes dela ficar grávida dele, ela teve 2 abortos. E numa revelação mediúnica, os 2 abortos, foi ele que achou que não ia vencer. Quando nasceu a deficiência, 8 anos, está com 17, imenso, e ele é baixinha. Se você falar para esse lá, mora lá em cima, se falar assim, ó, lá, daqui, Gravatal, lá em Ibituba tem um tratamento. Ela agarra o filho e leva para lá. Nada tira a esperança dela. E o fato interessante, quando ela começa a contar da gravidez, ele dorme de forma espontânea. E ele não dorme de forma espontânea, só do parto. Porque ela faz constantemente a parte dela, na responsabilidade com aquele indivíduo que reencarnou como filho. O comprometimento dela com ele e dele com ela. Ela colocava no carro e levava para a evangelização. Nunca desistiu. E o carro, ela ganhou um carro para transportar ele. Que ela descia o morro com um carrinho de empurrar especial. Aí uma pessoa deu o carro para ela. Mas ela nunca te pede nada. Ela sempre trabalha para sustentar os filhos, os 2 filhos, é o casal. Nunca encontrei na rua dela lamentando ou chorando, sempre sorrindo e alegre. E João está imenso.
E as coisas acontecem de forma tão assim, que determinada, ele estava grande, pesada, ela não conseguia mais, e ela não conseguia um guindaste para poder tirar ele da cama, para colocar na cadeira de roda para dar banho nele. Só que a cama não era especial. Um dia uma amiga minha ligou e falou: Pedro, você conhece alguém que está precisando de uma cama no hospital? Eu falei: passa aí agora para pegar. Eu já sei para onde eu vou levar. Ela: para quem? Para Fernanda? Não, passa aqui e leva para Fernanda. Assim as coisas acontecem. Porque ela faz a parte e nós fazemos a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Divaldo fala que nós temos que agir, não reagir. Se acontece comigo, o que nós fazemos? Põe uma mão na cabeça e grita: meu Deus, por que eu? Meu Deus, comigo também. Eu não sou especial. E o Divaldo diz que o Espiritismo não veio para curar corpo orgânico, mas veio para curar corpo espiritual. Porque lá está o nosso problemático todo. Porque lá está o meu arquivo de todas as vidas que eu já vivi. E que não gosto nem de lembrar. Porque provavelmente, né? Então nós temos que pensar nisso. Tenho que fazer a minha parte. Quando plantar, a lição do Evangelho é semente viva. Como a Mônica gosta de falar, é um guia, é um manual de bem viver. O Evangelho de Jesus não é só a questão da religiosidade, é um manual de orientações, de viver. De viver tranquilo. Vamos passar por problemas? Vamos passar por problemas. Vamos. Porque o corpo físico não é eterno. Não adianta eu fazer plástica, não fazer tudo, porque não vai. Eu tenho uma tia que ela já fez tanta plástica, eu não sei se ela está rindo ou se está chorando. De tanta plástica que ela fez. Tá? Tá gente? Aí a gente olha para ela: o que está acontecendo? Está alegre? Não, estou triste. E o corpo vai ficar aos 77 anos? Não vai. No livro de Milanês, que eu esqueci de falar logo no início, os livros, né? É o Evangelho, Atitude Renovada de Joana de Anjos, Vinha de Luz de Emmanuel, Consolador Emmanuel e Cura-te a si mesmo de João Nunes Maia, no Espírito Miramês. No Espírito Miramês, ele coloca: a fé é força divina. Porque o homem, desde que ele tornou-se um ser pensante, ele acredita em alguma coisa divina. Eu morei 11 anos na região norte. De vez em quando a FUNAI fazia contato, eu tinha um amigo que trabalhava na FUNAI como médico, e ele falava, identificava uma tribo, né, com os primatas, tentava fazer, eles tinham lá o curandeiro, eles tinham a divindade, porque eles acreditavam em alguma divindade. Está em nós, de todos nós. O expositor espírita na nossa cidade, o Conselheiro Gonçalves Barra, teve um filho caçula dele, se declarou ateu e sofreu um acidente uma vez de carro. Diz ele que a última palavra antes do acidente, ele não faleceu: ai meu Deus, me salva, ateu. Porque foi criado espírita, está dentro de nós. Tá? E ele coloca também a força mental na educação dos seus próprios pensamentos, que vai fazer nós acreditarmos. Nós somos muito mais do que o corpo físico. O corpo físico está aqui temporariamente. Quanto tempo? Falei na minha mãe, está com 89 anos. Já no finalzinho da vida, vegetativa, mas está bem. Semana que vem, toda noite eu converso com ela: mãe, não vai agora, semana que vem eu estou aí, me espera. Toda noite eu converso com ela: mãe, me espera, semana que vem eu estou aí.
E ela está lá. Minha irmã não entende como é que ela não foi ainda. Também não falo para minha irmã. Tá? Semana que vem eu estou aí, mãe. Porque o Espírito está ali. Está ali, do lado. E ele tem um desdobramento. Ele pode vir aqui, ele pode onde ele quiser. Quando minha avó morreu, minha avó ficou bem acamada, minha avó materna. E quando morreu, nas primeiras mensagens ela falou assim: agora eu posso passear à vontade. Não tenho mais dificuldade de locomoção e não preciso de ninguém me transportar. Eu vou sozinha. Ela adorava passear, mas tinha dificuldade, era cega. Né? O corpo está ali. A mente nossa que vai gerar. Jonas de Anjos, no livro Atitude Renovada, fala, não sei se eu falei aqui sobre a mente já, pensamento, acho que já, né? O pensamento nosso é um dínamo. Nós pensamos o tempo todo. E ela chega a dizer que nós pensamos 94 mil vezes, se não me engano, por dia. Mas lamenta que 5% é coisa boa, o resto descarta, porque não presta. Se nós tivéssemos a certeza, a convicção do pensamento positivo para o pensamento negativo, nós jamais faríamos pensamentos negativos. Porque quando eu crio esse campo, eu me protejo. Eu me protejo. Por isso que ele diz: força mental na educação dos seus próprios pensamentos. Isso não me cabe. Não tem um ditado chinês, se não me engano, eu posso permitir que o urubu sobrevoe a minha cabeça, mas não posso permitir que ele faça um ninho. É diferente. Porque sobrevoar vai sobrevoar o tempo todo. E Jonas de Anjos, no livro Atitude Renovada, no capítulo 3, ela diz: a verdadeira fé, como asseverou Allan Kardec, é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Independe da época. Porque ela coloca o seguinte: hoje em dia, muitas coisas é normal. O errado não é normal. O errado não é normal. O errado é errado. Aí é normal a corrupção. Não é normal. Porque alguém morre com a ausência daquela verba pública. Seja em qualquer setor. Não sei se vocês lembram, no Rio, na Barra da Tijuca, um prédio caiu pela metade. Várias pessoas morreram e até hoje está em processo. Ele usou areia de praia para fazer o prédio. Isso é corrupção? Sim. André Luiz chega a falar para a gente lá no Sinal Verde: se eu vou no mercado e pego uma fruta e como e não compro, está errado. André Luiz era preocupado com os mínimos detalhes. É preocupado com os mínimos detalhes. Por quê? Porque nós erramos nos mínimos detalhes. É normal, não tem problema, não afeta ninguém. Tem sim. Por isso que ela coloca: é aquela que enfrenta a razão face a face. E ela continua: mede-se, portanto, a capacidade da fé religiosa pela maneira como são enfrentadas as vicissitudes e recebidas as provações que as possuem. Alguém já deve ter visto aqui a Mônica. A gente passou agora 14 meses e estamos felizes da vida, porque nós estamos no local certo, na hora certa, com tudo certo. Quando descobrir, o que vai fazer? Nada, vamos seguir toda. Eu sei, você sabe, e nós vamos fazer todas as orientações médicas. Como o Divaldo fala: eu estou com depressão. Sim, vai no centro tomar passe e fazer tratamento, mas vai no médico, no psiquiatra, no psicólogo para fazer acompanhamento. Porque você tem que tratar do corpo físico e tratar do corpo da alma. Por isso que ela coloca aqui para a gente: nós temos que fazer e enfrentar com todas as vicissitudes que acontecem. Tenho certeza que muitos vão dizer uma relata aqui da avó, minha avó, por exemplo, 15 filhos, uma geração que foi guerreira, saiu do interior do estado do Rio, lá no noroeste do estado do Rio,
com 15 filhos atrás, nenhum casado. Como ela mesma dizia, em determinada época a casa dela parecia pensão, era um entra e sai que ninguém sabia quem morava ali. Tá? Os filhos trabalhando. Enfrentou. E quantos de nós enfrentamos situações com a gente, eu jurei que eu não ia conseguir. Jurei que eu não ia conseguir. E passamos. E passou. Porque quanto mais eu me desespero, mais difícil vai ficando. Mais complicado vai ficando. O meu desequilíbrio, a minha falta de fé, que vai complicando. E Joana diz para a gente, a fé por isso mesmo deve ser trabalhada, testada, reflexionada, de modo a robustecer-se cada vez mais, não permanecendo estagnado num conjunto de crenças que não resiste ao fogo do testemunho. Eu sei que os Espíritos vão me ajudar, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu sei que lá no Centro Espírita eu vou tomar passe e vai me fortalecer, mas eu tenho que fazer a minha parte quando eu sair da casa espírita. Que quase todos os livros de André Luiz, da série de André Luiz, ele coloca: entramos, somos protegidos, saímos, pegamos a companhia e vamos para casa com eles. É a minha vigilância. O meu retorno à casa junto com eles. Para nós encerrarmos, ela diz: dinâmica e atuante, conseguindo superar as circunstâncias que tem o dever de enfrentar corajosamente. Marcos Prisco é um espírito pouco conhecido. Ele tem um livro na psicografia de Divaldo Pereira Franco, bastante interessante. Segundo o Divaldo, ele viveu na época de Jesus como romano e tornou-se cristão. E tinha vínculo com o Divaldo. No seu livro ele conta duas histórias bem interessantes para nós decidirmos qual o caminho que eu quero seguir. Ele diz que no ato de Barcelona não foi só um ato. O bispo fez uma missa, não estou fazendo crítica, estou fazendo relato do fato. O bispo fez uma missa, fez uma procissão em praça pública e queimou todos os livros espíritas em 1860. Kardec tomou ciência daquilo e ia tomar providências jurídicas. Mas o Espírito de Verdade falou: você não vai fazer nada. Você não vai sair daqui. E Kardec obedeceu. Eu sei. Kardec, no dia 31 de março de 1869, Kardec sonhou a noite inteira com o Espírito de Verdade. Ao levantar de manhã, no dia 31, estava cheio de projetos, de anotações, o que ele tinha que fazer, como é que ele ia fazer, a casa que ele ia inaugurar naquele dia mesmo. E antes de meio-dia ele teve um infarto e morreu. A Meribe dele, a sua esposa, fechou a casa com o corpo dele lá dentro. Antes de sair, chegou e falou assim: eu vou lá inaugurar o centro, porque se fosse ao contrário, você também faria isso. Trancou a casa e foi. Eu sei. E o bispo, ao desencarnar logo em seguida do ato, primeira comunicação dele, na reunião mediúnica da Sociedade Espírita Parisiense: orem por mim. Orem por mim, porque estou sofrendo muito. Qual o caminho que nós queremos? Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre no nosso caminhar. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, do convite da casa. Nós que agradecemos, né, as belas missões, as belas reflexões. E aproveitando então esse clima de fé, vamos elevar então nossos pensamentos, que com certeza já está lá no alto, agradecendo a Jesus por esses belos pensamentos, que possamos fazer nossas reflexões e buscar
dentro da nossa mente, dentro do nosso raciocínio, mas também dentro do nosso coração, essa verdade maior. Que possamos realmente trazê-lo como objetivo de vida, possamos saber que o Pai nos espera, que o Pai confia em nós, e somos sim suas criaturas mais amadas, e que podemos, com certeza, buscar o seu amparo, o seu amor, a sua luz. Assim rogamos, Senhor, sua proteção para todos que aqui estão, para os nossos familiares que não puderam vir, para os nossos queridos, Gustavo, Maria Elise, que possam também passar por toda essa provação da melhor forma possível, e todos aqueles que sofrem nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, e muitos, Senhor, nesse momento crucial da humanidade, pelas ruas, sem rumo, sem destino, mas com certeza, Mestre, tem um amigo, um anjo especial aí do seu lado, amparando da melhor forma possível. Que assim, Senhor, possamos mesmo saber que somos uma humanidade mesmo, todos juntos. E que assim, enlaçados, Senhor, no seu amor, no seu carinho, queremos nos melhorar e melhorar esse nosso querido planeta. Fica conosco, Senhor, que possamos voltar em paz para os nossos lares. Graças a Deus. E agora a gente vai passar para a segunda parte, que são os passes, aqueles que desejam tomá-lo, que permaneçam em seus lugares. Obrigada, boa noite.